Pronto, agora já estamos gravando. A partir desse momento, tudo que você falar está sendo registrado. E aí eu preciso dizer para vocês que participar desse evento, participar do bate-papo, você já está autorizando a sua gravação. Ao estar dentro dessa sala, você já está autorizando a sua imagem, a divulgação de tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro. Tá bom? Então, ao participar do evento, você já está. Eu vou falar isso algumas vezes. Quando estiver entrando pessoas, eu preciso estar comunicando isso para elas, para a gente não ter nenhum problema futuro. Tá bom? Dorivan, eu preciso que você mande o texto para mim de novo, tá bom? Porque não é só marcar, não. Então tá. Então vamos lá. Explicando a ideia do bate-papo. A ideia do bate-papo, nós estamos participando, estamos fazendo o congresso estadual no Rio de Janeiro. Nós estávamos sendo o segundo evento hoje. Nós já tivemos um evento primeiro com o Wilson. Começamos um evento com 120 pessoas cadastradas. No decorrer do evento, 2 pessoas entraram no bate-papo que não faziam parte do congresso e agora fazem. Então, nós estamos com 122 pessoas participando. Okay. Qual que é a dinâmica? A maior parte das pessoas não participam de todos os bate-papos, principalmente ao vivo. Eles vão participar no momento que ele quer participar. Então, o que vai acontecer? O ao vivo é agora, a gente grava com os especialistas. E as pessoas assistem a gravação na hora que elas quiserem. Então, conversando, eu já sei que tem gente, por exemplo, que assiste a gravação quando está na praia. O cara foi para a praia, está lá, tal, e ali ele está ouvindo e tudo. Então, assim, a ideia mesmo, porque só agora à noite eu tive convite para participar de 4 cursos diferentes. Então, é impossível, né, que a gente não tenha um processo de clone ainda, então não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você se cadastra e depois você vai lá e assiste aquilo que você está. E dentro de um congresso, você assiste aquilo também que você quer fazer mudança. O legal, ó, olhando para cá, eu estou vendo a Joana, o Sérgio, acho que participou ontem, a Rose também, ou seja, o grupo, por exemplo, do Wilson, que foi antes agora, nós fizemos de 6 até 7h40, era um grupo que não participou de nenhum bate-papo. Então, assim, é interessante que as pessoas não é o mesmo público, muda direto, tá? Então, a ideia agora, você pode assistir os outros, se você quiser assistir os outros bate-papos, a gravação do que a gente está fazendo, né? Eu quero rever o que a gente viu agora, ou não, eu perdi o de marketing digital, como vender mais pela internet, eu quero participar, eu quero pegar lá. Eu estou deixando no chat o link para que você possa se cadastrar no Congresso do Rio de Janeiro para você pegar os outros bate-papos, tá bom? Outra coisa, nesse bate-papo agora, o tema dele é como alavancar seus resultados em vendas. E aí, a ideia é trazer profissionais que trabalham nessa área com focos diferenciados. Então, a ideia é ter mesmo essa diversificação. E hoje, então, nós somos em 3. Então, eu vou começar a me apresentar, já vou passar a bola para a Silvia e depois vou passar a bola para o Dorivan e eles vão se apresentar um pouquinho, tá bom? Okay. Então, o Marcos que está falando com vocês é o seguinte, eu formo coaches e formo terapeutas. Todos os dois com a parte de especialização em inteligência emocional. E aí nós utilizamos ferramentas e levamos essas técnicas para as pessoas, seja empresa, escola, a parte educacional, pessoal, então é uma diversidade muito grande. E na área de vendas não é diferente. Nós temos cursos gratuitos, você pode acessar o Instituto Advento, e lá você ter acesso a cursos focados mesmo na área de vendas, tá? E a gente dá o caminho também para os nossos alunos. Então,
além de eu formar as pessoas, a gente ajuda nesse processo do atendimento depois. Eu atuo em duas áreas. Como eu formo pessoas, eu estou em duas áreas. Uma área de coach, então eu faço parte da diretoria nacional da ABRAP Coach, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Lá eu atuo como diretor de projetos globais e como diretor de expansão. Sou responsável pela expansão da associação. Do outro lado da terapia, eu faço parte da maior associação de terapeutas do Brasil, que é a ABRAT. Hoje nós estamos em torno de 7.400, 7.600 terapeutas hoje no Brasil. É a maior associação, e aí, nessa associação, eu sou um diretor de contato, que fala para o Espírito Santo, é um diretor regional, eu cuido do Espírito Santo. Tá? Então, em uma associação é nacional, na outra é estadual. E é isso que eu faço, e a gente vai dar abordagem. As abordagens que eu vou contribuir na parte de vendas é principalmente essa parte emocional. Entender o emocional, aí, no que a gente for conversando, tanto a área do cliente, quanto focado para o vendedor e para aquela pessoa que cuida do vendedor. Então, quando a gente olha o emocional, você pode olhar esses 3 ângulos aí, tá bom? Estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Silvia, contigo. Quem é a Silvia? Eu estou no Espírito Santo, tá bom? Estou no Espírito Santo. Silvia, fica à vontade. Bom, eu sou a Silvia Sanches, eu estou em São Paulo. O meu foco é transformação comportamental e liderança empreendedora estratégica, né? Na atualidade, é líderes que formam líderes, né? Então, como é que a gente vai para essa área? Como é que a gente transforma o comportamento? Porque mudança, né, é simples. Eu tenho essa caneta aqui, eu mudo para cá ou para lá, e depois ela retorna. Mas quando você transforma, como diz Einstein, uma mente uma vez expandida, ela nunca mais retorna. Porque não dá para falar que eu não enxerguei aquilo que eu já enxerguei, né? Não é só ver, é enxergar, vai um pouquinho além. E isso causa uma transformação no comportamento. Então, você consegue entender melhor se você é uma esmeralda, se você é um diamante, se você é um brilhante, uma pérola, e como é que você atua, não é? Você vai entender qual é a sua natureza e ser o melhor de você. E o que você pode fazer é polir, é criar uma faceta mais adequada que valorize mais o seu produto. E isso faz com que você tenha uma melhor performance e entregue melhor resultado. Então, eu trabalho direto com o desenvolvimento organizacional e com pessoas, quer seja na área de carreira ou no próprio desenvolvimento. A minha formação é um pouquinho vasta, a minha cadeira básica é Ciências Contábeis, uma cadeira que eu sou extremamente grata. Gente, não é exatas, né? Não é número, o número é uma consequência das informações. Eu falo que o profissional de ciências contábeis, ele é o médico das organizações, ele é o cientista dos empreendedores, né? Então, quem tem o benefício de ser assessorado por um bom, mas um bom, né, gente? Um bom contabilista, ele tem um cientista na mão, e isso faz toda a diferença. E como a gente precisa de pessoas, que qualquer empresa é feita por uma porção de CPFs, e é importante que cada um esteja no seu lugar, para que faça como um organismo vivo, como nós, né? Nós temos o coração, o pulmão, o rim, o fígado, o baço e daí por diante, que cada um faça o seu papel. Então, a minha atuação é direta nessa área, eu tenho metodologia própria, trabalho com uma parte de sensibilização organizacional e com o Mind Design, que é uma ferramenta nova no mundo, né? É só Brasil? Não, é no mundo. Você pode ir para o Vale do Silício que você não vai encontrar ela lá, tá? Porque ela entrega uma transformação em minutos, né? Ela consegue fazer com que você compreenda a sua parte racional e a sua parte emocional. Então, como é que o seu emocional toma as decisões e que o seu racional acha que é ele que faz? E daí você tomando essa consciência, como que você consegue acelerar os seus resultados e não ir para a área do julgamento, mas da compreensão. Então, quando você compreende, você vai lá e corrige ou age e conquista. Então, essa é a minha visão.
E quando eu vou para as empresas, eu trabalho de uma forma geral com toda a área de desenvolvimento, e entre elas o que a venda impacta, e se ela impacta ou não, e como é que ela, se ela está acelerando, qual é o resultado que essa aceleração traz para a empresa como um todo. Traz mesmo resultado? Não sei, vamos ver aqui no nosso bate-papo. Ok. Quem mexe com a parte de contabilidade, eu me formei em contabilidade no ensino médio, né? E me ajudei na empresa, antes de fazer, né, as outras áreas, o mestrado em administração, como é importante, né? Porque ali você consegue ver verdadeiramente, os números mostram todo o caminho, né? É bem legal o que você comentou. Obrigado aí pela participação. Vou passar para o Dorivan, para ele, então, fazer a apresentação. Fica à vontade para se apresentar, Dorivan. Opa, está sem áudio. Abre o áudio. Abre seu áudio. Opa, boa noite. Eu sou Dorivan Lopes, sou aqui de Belém do Pará, né? E por coincidência, né, também sou contador, né, há mais de 30 anos, tá? Mas hoje em dia eu me dedico à gestão, né, à gestão empresarial, tenho MBA em gestão de empresas e coach. E depois que eu conheci o coach, eu me aprofundei, né, no desenvolvimento humano. Eu acho que todas as empresas são compostas por pessoas, por CPFs, né, como disse a Silva, e por processos. Então, quando você tem pessoas inteligentes, né, e focadas, desenvolvendo processos de maneiras eficazes, o resultado vem, não resta dúvida. E na venda não é diferente. Toda venda precisa de um processo, né? Por que eu me dediquei à venda? Porque eu cheguei à conclusão que todas as empresas que vendem serviços ou produtos, a venda ela é o principal. Simples assim. Se não vender, a empresa não sobrevive no mercado. Então, ou você forma uma boa equipe de venda, ou você tem uma mentalidade vendedora, né, dentro da sua empresa, ou você está fadado a sair do mercado. Entendeu? Por isso, meu foco é em vendas, apesar que eu sou administrador, sou gestor, né, faço contabilidade, sou responsável pelo departamento financeiro de uma grande empresa aqui no Pará, né, que é o Hospital Veterinário Metrópole. Mas, assim, a venda é uma coisa apaixonante. Quem não sabe vender não sobrevive no mercado. Simples assim. Isso mesmo. Ó, vocês vão ver que eu vou fechando os áudios, e o meu também, então, às vezes, eu falo algo, mas eu já vou lá e já corrijo, porque o áudio está fechado. Porque como a gente tem, se tem uma pessoa aberta, a qualidade fica melhor. Quando tem mais de uma, o som parece que briga, né? Então, vocês vão ver de vez em quando eu vou fechando, e o meu áudio também eu fecho enquanto alguém está falando, tá? Obrigado, Dorivan. Agora vamos para algumas perguntas. A gente pegou algumas perguntas aqui para como é que vai funcionar. Nós temos 2 blocos. Para quem está chegando agora, temos 2 blocos. O primeiro bloco são perguntas que nós conversamos e elas são importantes para começar o diálogo. Quando terminar essas perguntas, que eu vou fazer agora, Dorivan e para a Silvia, quem estiver presente pode fazer a pergunta que quiser. O bate-papo é aberto. Você pode questionar, você pode criticar, você pode discordar. Um bate-papo a gente faz assim. A ideia é ter 3 pessoas com formações diferentes, que trabalham em empresa de forma diferente, para dar esse aval. Mas não significa que a gente não tem aqui dentro pessoas que estão vivenciando. Eu vou falar, mas na minha experiência aqui, a gente viu isso, isso e isso. Então, você pode contribuir. A ideia é contribuir sempre, mostrar caminhos diferentes, tá? Essa que é a ideia. E que seja bem prático. Então, se você tem uma dificuldade, na hora que for as perguntas abertas, se você tem uma dificuldade que você queira resolver, joga ela para cá. Esse é o momento. Que aí nós vamos olhar e cada um pode dar um caminho de acordo com a sua experiência. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que todos que estão participando, que entraram algumas pessoas, do bate-papo,
Esse bate-papo está sendo gravado. Nós temos mais de 120 pessoas participando do congresso que vão assistir depois, tá? Então, ao participar do congresso, ao participar do bate-papo, você já está autorizando a sua imagem, tá? Se você não quiser, então não pode participar do bate-papo, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos lá. Primeira pergunta, vou passar para a Silvia. Silvia, quando a gente fala de alavancar resultados, como é que seria isso? O que é alavancar resultados em vendas para você? Explica do seu olhar, quando você olha para isso, o que significa isso para você? Abre o seu som. Silvia e Dorival vão ter que dar essa... Tá bom? Vai ter que abrir, fechar, abrir. Toda vez que vocês pararem, eu fecho. E aí vocês abrem os pontos de trabalho. Pode ficar à vontade. É muito bem colocada o que é para você, né? Então, é muito importante que a gente entenda que cada um de nós temos uma visão. E enxergar os cenários por vários ângulos faz toda a diferença. Então, às vezes você chega numa empresa e ela fala o seguinte, olha, eu tenho que aumentar também as vendas, eu tenho que alavancar isso. Então, primeiro, qual é o ramo da sua atividade? Você vende o quê? Serviço, você é indústria, você é representante, é produtos. O que você faz, em primeiro lugar, né? Quanto que você quer alavancar? Em que área? Você tem gargalo para isso? Você tem noção do seu custo para isso? A sua equipe está preparada para isso? A margem que você quer alavancar comporta na equipe no custo que você tem hoje? A sua equipe já está alavancada internamente, engajada? Porque, como vocês falaram, tudo é vendas, não é? Nós acordamos de manhã já vendendo a nossa imagem para nós mesmos. Nós acordamos de manhã vendendo para nós se o nosso dia vai ser ok, não ok ou mais ou menos. Como é que nós vamos encarar o nosso dia? Então, isso é tudo na vida e a alavancagem faz parte disso. Então, quando eu falo em alavancar vendas, qual é o meu objetivo? Porque, às vezes, quando eu olho para a empresa, eu vou ter que enxergar que eu tenho que ter uma outra alavancagem. E a alavancagem, às vezes, não é na venda do produto externo, é corrigir algumas situações internas para ser vendido internamente, para que essa minha equipe interna seja tão convicta desse produto que venda esse produto para o cliente externo e isso gere retorno. Para que eles mostrem para a pessoa jurídica, quando é pessoa jurídica, seja ela indústria, prestação de serviço ou qualquer outra área, que nem, né, o Dorival falou lá do hospital veterinário, então vamos falar de um hospital, né, humano, quanto que é a minha equipe inteira do hospital achar que uma bolinha de algodão é só uma bolinha de algodão? Ou que um frasquinho de soro é só um frasquinho de soro quando eu falo de um hospital inteiro. Então, essa alavancagem de venda está aí também. Porque quando eu explico para eles o que isso significa, quando eu digo para eles que o processo leva 4 gases e não 5, e todo mundo usa 5 numa quantidade de atendimento gigantesca, quanto que custa isso? Então, qual é a alavancagem? Aonde você quer alavancar? Então, nós não podemos ser tão genéricos. Achar que, quando a gente fala de vendas, às vezes, é igual quando a gente fala em acessibilidade. Quando você fala em acessibilidade, logo a gente pensa em quem? Em quem tem um problema de locomoção física, das pernas, dos braços. Ou, malemar, quem não tem a visão. E nós esquecemos da acessibilidade de todo o restante, de todas as outras situações que precisam de acessibilidade. Então, quando eu falo em alavancar as vendas, de fato, qual é a venda que você quer alavancar? Qual é a visão real que você tem da sua empresa? Como que você está enxergando o seu negócio? Quer seja você um profissional da área de coach, de mentoria, né? de análise de perfil comportamental, uma escola, não importa a sua área. Existe uma estrutura. Se eu for construir uma casa de 2 cômodos ou um prédio de 50 andares, eu tenho que ter uma estrutura básica. O que muda é a proporção. Então, qual é a visão que você tem do seu negócio? Qual é a visão que você tem daquilo que você quer alavancar de fato? O que você está construindo de fato? Então, isso faz toda a diferença. Então, quando eu falo lá, eu vou alavancar venda sem ver nada dessas outras coisas que nós estamos falando, isso, às vezes, sua empresa está equilibrada.
E quando você acha que alavancar é só sair vendendo, o quanto que isso leva a sua empresa para desaparecer? Quantas empresas que nós tivemos que teve uma crescida gigantesca, que teve uma alavancagem de venda significativa, eu vendi aqui 100 mil e fui para 1 milhão, fui para 2 milhões e desapareceu. Ué, não era para ela ficar de pé? Né? Então, essa alavancagem trouxe para ela retorno financeiro, lucratividade. O que é alavancagem para você? Para onde você quer ir com essa alavancagem? Quanto que você quer que sobra no seu bolso? Quer seja como profissional liberal, quer seja como empresário. Quer seja... E tem uma outra coisa, quando eu falo, eu quero alavancar ou a minha empresa quer? Em que papel que eu estou? Porque se eu não estiver no papel certo para tomar decisão, eu tomo uma decisão errada. Então, se eu estou no meu papel como empreendedor, é uma coisa. Se eu estou no papel de empresário, é outra coisa. Então, é por isso que quando você fala da Walt Disney, o que acontece? O que o Disney fazia? Ele trocava de papel. Sonho, análise, execução. Eu sonho tudo, tudo é possível. Aí eu vou para análise. Isso é permitido? Isso não é permitido? É factível? Não é factível? É factível agora? Que ordem que entra isso? Então, quando eu falo... Percebe, gente? Quando eu falo de alavancagem, olha qual o olhar, para onde você está olhando, que cenário você quer construir, para onde você quer ir, como é que você está estruturando isso para realmente dar um passo e atingir um outro nível. Essa é a pergunta que a gente deve olhar e falar, opa! Né? Como é que eu estou olhando, de fato? Né? Eu não posso falar, qual é o seu sonho, Silvia? Construir uma casa. Tá, isso é sonho? Que casa? Quando? Que tamanho tem essa casa? Onde que ela é? De que forma que ela é? Que cor que ela tem? A mesma coisa é a alavancagem. Eu quero alavancar o quê? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o retorno? Qual é a métrica? E daí eu consigo ter uma outra visão em relação a tudo isso. Show de bola. Cara, quem pensa que é só vender e crescer, esquece que tem toda uma estrutura, né? E como eu já vi gente... Antes de eu entrar para a área do coach, Silvia, é legal a sua fala, porque eu lembrei do seguinte, antes de entrar para o coach, eu trabalhava como... Eu entrava nas empresas, a empresa, por exemplo, estava entrando em falência, ou ela não tinha condições mesmo, estava toda endividada, e aí o dono me contratava, eu entrava dentro da empresa e falava assim, ó, a partir de agora, você não fecha nada. Você não faz nada sem passar por mim. Então, eu centralizava tudo e eu ganhava em cima, tinha um valor fixo, mas eu ganhava em cima do lucro. Então, eu tinha que fazer a empresa ter lucro para eu poder... Então, a gente reestruturava tudo. E isso que você está dizendo é bem interessante, porque as pessoas precisam entender que quanto mais ela faz, tinha empresa, por exemplo, que era muito bem, só que começou a abrir demais e não se preparou na logística, não conseguia entregar os produtos. Mas sabe por quê, Marcos? Porque, na verdade, assim, primeiro, para onde eu quero ir? Quando você entra no carro, Exatamente. gente, quando você entra quando você entra no carro e você vai para algum endereço, a primeira coisa que qualquer programa de localização faz é, primeiro ele localiza aonde você está. Depois ele fala para você, tem a rota A, a B, a C. Ó, essa daqui, ela é mais rápida. Essa é mais econômica. Essa é mais curta. Essa daqui... Então, qual que você quer? Cada uma delas tem um benefício, um custo e uma dificuldade. Então, quando você entende que a sua empresa é um organismo vivo, você não vive só com o coração, você não vive só com o pulmão, você não vive só com o estômago, ou com o fígado, com o rim. Precisa do todo, e você precisa que todo o organismo entenda que existe uma responsabilidade entre o dar e o receber. Tem que ter um equilíbrio entre essa situação. Eu gosto de pegar o pâncreas, porque eu falo assim, gente, pensa no que é você falar em alavancagem. O pâncreas, o sangue, quando ele passa, ele deixa o que é importante lá para o pâncreas. E o pâncreas devolve para o sangue, então o dar e receber insulina. Se ele trabalha no papel dele, faz tudo bonitinho, ele devolve na quantidade certa e você está com a sua insulina, ok.
Se ele não entrega o papel dele como ele tem que entregar, ele entrega menos, você tem uma diabetes por falta de insulina. Mas se ele é muito generoso, bom demais, fantástico, incrível, ele te entrega tanta insulina que ele te traz uma diabetes pior do que a falta, que é o excesso. Por isso, minha avó, que nasceu em 1897, já me dizia, de boa intenção, o inferno anda cheio. Então, tudo que é demais é sobra. O equilíbrio é a palavra. Então, quando eu olho para uma empresa, eu falo, todo equilíbrio. E quando você faz isso, Marcos, para a sua equipe, porque assim, a gente trabalha um pouquinho diferente, né? Eu mesmo, quando eu vou para a empresa, mesmo que é uma situação de reestruturação, eu falo o seguinte, a vida é do empresário. Mesmo que eu ganhe um percentual, faço uma negociação com ele e tenha um retorno sobre o retorno, mesmo nessa situação, ou ele vai me pagar uns honorários fechados, ou ele vai pagar uma parte fechada e uma parte proporcional, a decisão eu deixo para ele. Porque a vida dele, o pulmão é dele. Então, só que eu ensino ele a enxergar o todo e entender por que ele está tomando aquela decisão. Para que ele possa sobreviver sem mim. Ele pode me ter como um consultor, como um mentor, como um conselheiro, mas ele pode ficar livre de mim se ele quiser. Então, o que acontece? Quando você traz isso e coloca isso para a equipe, e você constrói isso com a equipe, tem uma empresa, eu fiz um trabalho numa empresa de colchões e camas, e o que aconteceu com o pessoal do almoxerifado? Vê onde é logística, gente, o que é aumentar os resultados. O pessoal do almoxerifado fez o seguinte, falou para mim o seguinte, Silvia, quando a dona vinha, nós tínhamos que dar uma carinha de ok. Depois, no treinamento, nós entendemos. Eles entenderam, tá? E sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e corrigiram os processos. Eles tiraram tudo do almoxarifado, eram 2 espaços enormes, tinha um custo enorme. Então, gente, estoque para quê? Né? Para que eu tenho estoque? É necessário? Quanto custa isso? Eu coloquei isso no meu custo? O que é alavancagem para mim? Então, o que eles fizeram? Eles tiraram tudo, organizaram num único local, quer dizer, cortaram um custo enorme. Eles almoxarifado, olha o que eu estou falando. Não estou falando de autogestão. Então, isso que eu falo, líderes que faz líderes. Quando eles fizeram isso, o que eles fizeram? Fizeram uma relação, senhores de venda, nós precisamos desovar do material tantas peças, fez uma relação e passou para os vendedores informação importante. Por favor, dê foco para a gente desovar isso aqui. O proprietário dessa empresa, nós temos aqui esses equipamentos que são um desse. Você pode fazer uma campanha de venda, de promoção para a gente tirar isso aqui? Você pode liberar para nós fazermos a limpeza, mandar higienizar e reembalar esses produtos para nós não perdermos? Gente, isso não é alavancagem? E sabe quem fez isso? O pessoal do almoxarifado. Então, quer dizer... Mas tudo para fazer esse processo, você tem uma coisa que eu acho que é legal. O que a gente fez? Alavancou a equipe inteira, entende? É o sistema. Você tem que mexer a empresa. Né? Quer dizer, eu acho legal a sua abordagem, e aí abrindo e fazendo a contribuição para passar para o Dorivan, é interessante a gente lembrar, e aí eu, fechando o áudio da Silvia, se quiser, pode participar abrindo de novo. E aí eu vou abrir, aí o Dorivan já se prepara para abrir o seu, tá, Dorivan? Que eu já vou te mandar a pergunta. A ideia é o seguinte, olhando a parte emocional e as experiências também, lembrando que são 3 focos diferentes. Vocês viram que a Silvia tem uma forma de entrar na empresa, eu tenho outra e tal. Então, cada um tem uma abordagem, o Dorivan tem outra, por isso que a gente está querendo os 3, porque aí você vai ver abordagens diferentes. O que eu acho legal de olhar esse conceito de todo é você não querer levantar um, deixando o outro para trás. É levar tudo. Então, quando você começa a fazer isso, aquele que pode ser, por exemplo, você pode ter um fornecedor que não consegue te acompanhar. E aí você vai quebrar. Porque você faz um excelente trabalho, mas não consegue entregar na hora certa. Ou a logística do negócio, a parte da entrega. Você tem um bom fornecedor, você consegue fazer um processo, mas ali na hora de entregar, ou pós-venda. Ou seja, a alavancagem é interessante que você faça, pode fazer por segmentos. Tem uma técnica usada, funil de vendas. Funil, que a gente usa. E aí a gente faz uma adaptação do funil de vendas. A gente pega o funil, a ideia ali
é que cada parte do funil é onde você está entregando ou fazendo o material. E aí você começa a perceber que, às vezes, você tem falhas nesse processo. E quando você separa isso, você consegue evoluir. Agora, lembre de um detalhe. Eu gosto de olhar a empresa como se a empresa fosse um ser humano. E aí tem uma coisa que o que eu falo nos cursos dá para se adaptar para a empresa. A frase é a seguinte: eu enxergo o mundo através dos meus olhos, mas eu não consigo enxergar os meus próprios olhos. Quem está na empresa, ela está envolvida numa cultura organizacional. Eu aprendi ontem com a Carol uma ilustração que eu vou trazer para vocês, que aí eu vou adaptar agora. Uma garrafa, se eu pegar uma garrafa, um refrigerante, um suco, o suco sabe que é suco, mas ele não sabe o rótulo que está ali. Você não consegue enxergar o que está aqui. Você precisa estar do lado de fora para enxergar o rótulo. O empresário, ele precisa ter 2 momentos na vida dele. Ele precisa trabalhar no negócio, que é onde você está exercendo o seu negócio. É onde você está dentro do negócio. É quando você é o cara que está tomando conta da venda, que você está olhando. É quando você está dentro do seu negócio. Agora, o empresário tem que ter um momento que ele se afasta do negócio, ele não está lá dentro, e ele passa a olhar o negócio dele do lado de fora. Por isso que a gente brinca, é no negócio e o negócio. Eu preciso trabalhar no e o. No é quando eu estou lá dentro. E o é quando eu saio para olhar. Aí eu vou ver os rótulos, eu vou ver toda a embalagem, eu vou ver os meus concorrentes, eu vou ver todo o processo. Então, quem está aqui quer alavancar, cara, não faça sem ver o todo. Esse processo é muito importante. Pergunta, você está pronto? Você está pronto para fazer isso? Por exemplo, nesse processo agora, e aí trazendo para o que a gente fez, alguns aqui fazem parte da Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos a associação e abrimos com projetos. Só agora que a gente está fazendo os projetos, nós estamos rodando 4 congressos, você está aqui um. Nós estamos com um projeto de 3 livros de coautoria. Falando nisso, eu estou super feliz que a capa de um deles saiu hoje. Quem é empresarial, se tiver alguém empresarial, vai lá no livro que já está lá no grupo. E o legal disso tudo é, a gente montou um monte de coisa para alavancar. Só que vai chegar um momento que você tem que ter perna. Você tem que ter perna para fazer tudo aquilo. Senão você abre demais, você tem muita gente vindo, mas você não vai ter suporte para lá. Então você tem que pensar em como você vai fazer aquilo. Por exemplo, estávamos fazendo a parte dos livros. Nós pensamos que ia ter um livro. Ou seja, nós íamos administrar 15 pessoas. Na realidade, nós estávamos pensando em fazer 12 pessoas. Sabe o que aconteceu? A demanda foi maior. Em cada livro, nós temos 16 pessoas e tem um livro com 17. E no lugar de fechar um, nós fechamos 3. Mas espera aí. Aí você vai falar, nossa, que maravilha. É uma maravilha. Mas quem vai conversar com cada um deles? Porque agora não é 12, são mais de 50. Quem vai explicar contrato, para assinar contrato? Quem vai olhar se o cara pagou ou não pagou? Quem vai corrigir esses artigos todos? Aonde nós vamos fazer a capa? Mas o lançamento é em dezembro. Como é que vai dar conta disso tudo? Uma pessoa só não dá, não rola. Então, ao fazer a alavancagem, se você não estiver com plano A, B, fazer os cenários, abrir os cenários, eu vou fazer isso, vai abrir, tá? E se vier tanto, como que eu faço? E se vier mais? Porque quando você se lançar no mercado e você está abrindo, você pode fazer um cálculo de vir, como eu pensei, 12 pessoas. Mas você também pode receber 50. E aí? Qual o seu planejamento? Como você vai dar conta disso? Então, pelo menos no papel, nos cenários, você tem que pensar. Então, eu já tinha engatilhado e fui trazendo as pessoas para pegar. E aí a gente foi tendo as pessoas. Então,
é necessário que, quando você pensa em alavancagem, você pense o seguinte: você está preparado? Sua equipe está preparada? Sua empresa está preparada? Fornecedor? O que a Silvia colocou é de suma importância. Quer fazer? Olha seu sistema. Abra tudo. E aí, eu vou abrir para o Dorivan para ele comentar a fala da Silvia, para acrescentar, se ele quiser, fique à vontade, ou a minha fala, fique à vontade. Mas eu tenho uma pergunta específica para você, tá, Dorivan? A minha pergunta para você é o seguinte: além disso que a gente está conversando, nós estamos tendo um momento específico. Nós estamos em um momento de uma crise de várias formas e proporções, né? Nós estávamos, a pandemia chegou, nós estávamos no mês de março, agora nós estamos fechando o ano e já percebemos que isso vai passar de dezembro, tá? Indo até dezembro. A minha pergunta é: nesse momento, o que é mais importante para alavancar os resultados em vendas, na sua opinião? Então, pode comentar o que a gente estava falando, mas eu queria que você olhasse para esse foco, você como profissional, na sua opinião, dentro da crise que nós estamos vivendo, né? O que é mais importante para a gente poder alavancar essa parte de vendas? Fica à vontade. Bem, o nosso foco, né, é coaching em vendas. E isso tudo aí que a Silvia colocou, você colocou, faz parte do processo. Tá? A questão de alinhar e planejar o funil de vendas ou o processo de vendas está incluindo logística, está incluído alavancagem, está incluído aumento de venda, está incluído perfeitamente como vocês colocaram isso aí para análise, né, de todos. O planejamento estratégico, ele lhe propõe e deve ser avaliado ciclicamente, né, todas as vezes que for necessário. Então, o Marcos deu um exemplo claro aí da edição de livros. O primeiro planejamento era editar com 12 pessoas. Foi aumentando e chegou a 50. Planejamento estratégico. Vai lá e ajusta, vai lá e refaz, vai lá e alavanca o processo. Né? Penso eu que deve ser feito por aí, tá? Agora, dentro de tudo isso aí que foi colocado, tem várias técnicas, né, e vários, como é que eu posso dizer, várias formas de você fazer, tá? E o coach, que eu gosto muito de falar de coach, né, porque a minha formação nesses últimos 5 anos aí foi coach, já fiz mais de 30 cursos de coach. Então, assim, eu respiro o coach, tá? E respeito quem não gosta também, tá? Até porque o coach só funciona para quem quer transformação, para quem quer ter resultados diferentes. Se você vive a sua vida comum, fazendo sempre a mesma coisa e não quer outro tipo de resultado, esquece o coach. O coach, ele vai alavancar a sua vida profissional e pessoal. Mas se você está na zona do conforto e acha que está tudo bem, para você realmente a metodologia do coach não vai funcionar. Entendeu? Mas como a gente acredita nisso, né? E quem acredita ver resultados melhores, né, nas suas habilidades, nas suas competências, na sua vida pessoal e profissional, isso é muito bom. O que a crise trouxe para a gente refletir, né? Como a gente se deparou, né, com uma fase assim muito difícil, né? Uma pandemia mundial que traz muito sofrimento para muitas pessoas, para muitas famílias, nos levou ao quê? A aprimorar o autoconhecimento. Eu acredito que todos nós que ficamos aí na quarentena, que ficamos um tempo home office, ou mesmo sem trabalhar até, sem poder, né, trabalhar, deve ter aproveitado esse tempo para fazer reflexões sobre a vida, sobre a sua pessoa, e para adquirir autoconhecimento, pessoal. E esse autoconhecimento, por incrível que pareça, ele é essencial para a figura do vendedor. O vendedor que não se conhece, que não é capaz de saber que o que ele está fazendo ali pode gerar emocionalmente prazeres para outra pessoa, ou ao mesmo tempo, se ele não avaliar que o que ele está fazendo tem que fazer sentido na vida dele, o produto que ele está vendendo ou o serviço que ele está proporcionando para outras pessoas tem que fazer primeiro sentido para ele, né? Para depois fazer para o cliente dele.
Então, isso é técnicas, né, de autoconhecimento. Você vai ver que se o que você está fazendo realmente faz sentido na sua vida. Se fizer, ótimo, legal. Vai caminhando o caminho e vai aperfeiçoando. Porque a sua vontade tem que ser genuína e verdadeira, né, de fazer aquilo que você faz. Então, o vendedor, principalmente, ele tem habilidades, ele tem dons, vamos assim dizer, que ele tem que desenvolver. Nenhum vendedor nasce pronto, isso é fato. Mas é possível o quê? Você aprimorar, através de conhecimento, através de estudo, né? A gente nunca pode parar de estudar nunca, tá? Independente do seu grau acadêmico, independente da sua idade, você tem que ficar o tempo todo evoluindo e o tempo todo aprendendo. Mas existe 4, vamos assim dizer, características do excelente vendedor, tá? Que é ele ter foco, né, naquilo que ele está fazendo, precisa muito de foco. Ele precisa ter disciplina, tá? Ele precisa ter um planejamento, sim, de venda, um planejamento pessoal e um planejamento da empresa, daquilo que ele trabalha, daquilo que ele desenvolve, né? E ele precisa, dentro de tudo isso, ter uma organização, certo? Então, não é fácil ser vendedor, tá? Quem quer se dedicar a essa profissão tem que ter essas 4 características que eu estou comentando aqui. Foco, disciplina, planejamento e organização, tá? Sem isso, você não vai muito longe. Isso serve tanto para o gestor, para o empresário, né, que é dono do negócio, e para a pessoa que está lá na ponta, para a sua equipe de venda, certo? E, Marcos, uma coisa que me chamou também muita atenção, tá, nessa crise, nessa fase que a gente está atravessando, que para muitos é crise, mas para outros pode ser oportunidade de aperfeiçoamento, né, oportunidade de negócio, e nas vendas especificamente, é a questão da conexão com o cliente. A conexão, ela passou a ser fundamental, porque a gente, hoje em dia, numa venda, não se fala mais só de produtos ou serviços, se fala de pessoas, se fala de emoções, né? Se fala de prazeres, se fala de oportunidades. Então, o vendedor ele tem que ser apto, ele tem que ter essa habilidade de fazer conexão com o seu cliente. Se ele conseguir fazer uma conexão, tanto faz no PDV, no cliente que está na sua loja, ou nas mídias sociais, ou no marketing digital, como está em voga, como cresceu muito e veio para ficar realmente, se você conseguir fazer essa conexão com o cliente para que ele realmente fique seu cliente e compre a ideia, compre a sua marca e comece a participar do seu negócio, eu acho que esse é o principal objetivo. Então, a palavra-chave hoje, para mim, é conexão. Depois vem o processo de venda, depois vem o funil de venda, depois vem todas as outras técnicas, que eu acredito que aqui mesmo, nesse bate-papo, a gente vai explanar e vai conversar ainda mais. Mas, para ser pontual na sua pergunta, eu acho que a palavra-chave atual é conexão, é humanização da venda, né? É você transmitir emoção, é você transmitir sinceridade, é você conseguir atingir o coração do seu cliente. É você descobrir qual a sua dor principal, né, para poder dar uma solução, para poder atender o seu cliente de maneira mais eficaz, com mais resultado. Eu acho que é isso. Beleza, show de bola. Galera, nós vamos chegar agora em um momento que é o seguinte. Nós estruturamos algumas perguntas, mas a gente quer prática, né? Queremos avançar e poder ajudar. Então, nesse momento agora, nós vamos abrir para que você possa colocar uma situação, falar algo, estou passando por essa situação aqui, ou conheço uma empresa que está assim, ou eu trabalho com isso e estou vendo que as empresas estão precisando disso, como é que faria, qual que é a ideia, qual o caminho, ou se você é empresário e está vendo uma situação, então a ideia agora é colocar, lembrando que são 3 profissionais diferentes. Por exemplo, eu fui para a área administrativa
cuidar de empresa, eu não fui para o coach para depois vir para a área empresarial. Eu era da área empresarial e aí eu fui para o coach, né? Então, eu saí de um ponto e fui para o outro. E a minha formação é na área de lá. Então, cada um aqui tem uma experiência de vida, né? Temos cursos que são cursos próximos, mas o curso, ele é moldado, aquela informação que a gente recebe do curso, ela é moldado pela experiência que você tem anterior. Dependendo da fala, você vai absorver de momentos diferentes e vai fazer modelos de mundos diferentes. Então, a gente vai estar ferramentas diferentes, tá bom? E agora é a abertura. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário? Queria, olha, mas tem esse ponto e tal, eu vi isso daqui, a gente não olhou ainda. Esse é o momento agora que a gente vai abrir. Tendo pergunta da galera toda, a gente já vai colocar. Não tendo, eu vou começar a fazer outras perguntas também. Mas eu queria muito entrar nessa parte prática. Por exemplo, agora à tarde, a gente estava com o Wilson, e foi bem legal, porque a Eliana, ela abriu uma situação, ela falou, ó, tô assim, mas não tô conseguindo, a gente estava falando sobre marketing digital, e a gente pegou o caso dela e abriu, e no final, agora ela já tinha o passo a passo do que ela precisava fazer, do que ela precisava organizar, para chegar onde ela quer. Então, a ideia é fazer algo bem prático mesmo, algo que possa te ajudar a alcançar o que você quer. Tem alguma pergunta em cima disso? Como alavancar seus resultados em vendas? Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fica à vontade, estamos juntos aí. Marcos? Pode falar, Dorivan. Eu lembrei rapidinho que quando a gente fala em conexão em venda, um termo muito usado é o follow-up, né? Que ele faz parte ali no processo de venda, desde a primeira fase até a última, né? Que é justamente a conexão com o cliente, né? Mas muita gente, tecnicamente, quando se falando em vendas, é follow-up, né? Que é ter o relacionamento ali com o cliente, né? Aquele relacionamento quase que permanente, independente da venda. Você tem que sempre estar em contato com o seu cliente. Só para contribuir melhor. Eu tenho um treinamento que a gente faz, que eu falo que você vai atrair o cliente, você vai converter o cliente, né? Você converte, ele compra, mas tem um processo que é o da fidelização, né? E o próximo passo seria fazer o cliente virar seu vendedor. Esse é o melhor que tem. Se você conseguir fidelizar, o cara compra de você. Agora, existe um outro passo que você comentou agora, que eu acho que é importante. É você tirar ele, não é só fidelizar o cara, é fazer com que esse cara seja seu vendedor. Ou seja, ele fale do seu produto, ele venda seu produto. Se a empresa, o empresário, conseguir chegar nesse nível, esse é o oceano azul, esse é o máximo da venda, porque você tem um esforço muito pequeno, porque se você alcança isso, o vendedor, uma fala, se eu virar para o Dorivan e falar, ó, Dorivan, é o seguinte, eu estou te falando, compra o produto da Silvia, que é bom. Ele vai olhar e falar, pô, se o Marcos comprou, gostou, e ele está fazendo, vou lá comprar, vou lá olhar. Então, assim, é muito forte, não é só uma indicação, é muito forte isso, né? Então, é importante, nós temos vários, como a Silvia colocou, é um sistema, e aí a gente precisa olhar para o sistema. Tudo que está no sistema é importante você observar. Não andar de forma sistêmica, você tem problemas em algum momento. Beleza? Silvia, eu vi que você abriu o áudio provavelmente para comentar, então fica à vontade. E se alguém quiser comentar, abre o áudio, por favor, e faça a sua pergunta ou o seu comentário. Então, Pode falar, Silvia. Porque hoje, quando a gente fala em vendas, não é? Nós falamos que o mercado, ele não aceita mais que a gente faça na linha de produção. Então, antes você fazia uma linha de produção, e essa linha de produção, o cliente se adequava àquilo que você tem. Então, se você quer
alavancar, em primeiro lugar, se você quer que seu cliente venda o seu produto, ele tem que entender que você trata cada cliente, seja ele a organização, ou seja ele um a um, a pessoa física, que ele é único. Então, hoje, quando você. A metodologia que se destaca agora e que ela permeia as grandes instituições e que é o grande chacoalho primeiro, seu produto ele é feito para que o cliente se adeque ao seu produto ou o seu produto se adeque ao cliente? Qual é a visão que você tem em relação a isso? Então, você escuta mesmo o seu produto, ouvir o seu cliente, ouvir já serve, mas escutar seria o ideal. Então, eu faço um produto incrível, maravilhoso, mas é para quem? É para eu, dono da empresa? É para minha empresa ou é para o meu cliente? E qual o momento que eu paro e falo, oi, cliente, tudo bem? Isso aqui é legal para você? O que você acha? Como é que eu posso te surpreender? O que te encantaria? O que eu posso te entregar e que se eu fizer isso, fará toda a diferença? Então, nós seres humanos, de forma geral, não fazemos isso nem com as pessoas mais íntimas com quem nós convivemos. Então, qual foi a última vez que você falou para o seu parceiro, né? Quer seja para os seus pais, para os seus filhos, para o seu cônjuge, o que se eu mudasse agora? Né? Dentro daquilo que eu faço no dia a dia, qual é a atitude, qual é a maneira, o que se eu mudar agora, faria toda a diferença. Então, às vezes, nós como empresários e como fornecedores, nós achamos que nós estamos fazendo o máximo, mas aquele máximo para o nosso cliente, ele está engolindo, não é o que ele quer. Às vezes, se a gente vai lá e faz uma coisa muito mais simplista, é o que ele quer. Né? Então, eu falo sempre isso, porque eu falo assim, quantas vezes você faz um sacrifício enorme, 16 anos de casado e o esposo indo para a praia com a esposa, que a esposa adora praia, e ele chega de madrugada na sexta-feira, acorda cedinho no sábado, só para sair cedo, para chegar cedinho na praia, e ela usufruir o fim de semana legal. Para ele é um sacrifício, porque ele chega muito tarde, né? Ele quase chega no sábado. E ele vira para a esposa e fala, esposa, o que eu posso fazer que te encantaria, dentro daquilo que a gente está fazendo aqui, o que eu poderia fazer que mudaria para melhor o nosso relacionamento? Ela fala, eu odeio todos os fins de semana que nós saímos para ir para a praia. Porque você acaba com o meu fim de semana assim que você me acorda. Gente, nós vamos passear. Dá para a gente dormir tranquilo, acordar, sair sem compromisso. Estamos indo para passear. A gente sai, toma café na estrada. Eu ponho meu pezão lá no tampão e nós vamos. Eu vou apreciando a estrada. Você acaba com o meu fim de semana. 16 anos de casado. Até que ele teve a coragem de perguntar. Então, nós não perguntamos isso para o nosso cliente. E hoje, depois da pandemia, depois de tudo isso, o que acontece? Nós não estamos mais nesse momento de querer que o cliente se adeque ao nosso produto. O cliente é único. Então, o nosso produto te atende? Se ele não te atende, o que eu posso? Como é que eu uso um exercício dentro de uma equipe para que cada um da equipe possa pegar aquele exercício dentro do seu conhecimento, dos seus filtros, da sua vivência, da sua experiência e evoluir? E não querer fazer formatação de todo mundo. Então, eu acho que cabe aqui essa chamada quando eu falo em alavancagem. Né? Então, como é que eu olho tudo isso e como que eu olho para o cliente? Oi, cliente, tudo bem? O que eu posso fazer? Né? Como que eu posso te servir? Eu falei que a gente queria, às vezes, monstrinhos, e eu sempre falei que a sinceridade é importante, e algumas décadas atrás, numa loja, meu sobrinho estava conosco e virou e falou assim, vocês fazem o chá para agradar o cliente? Então está horrível. Percebe? Porque se ninguém falar, eles vão continuar fazendo esse chá horrível. E vai continuar não agradando. Então eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para aceitar a crítica e entender que receber a crítica é ir para a evolução. E isso me faz alavancar na direção certa? Ou eu vou parar para condenar aquela pessoa que me mostra o horizonte do sucesso? Então, era esse comentário.
Show. Eu gosto de trabalhar muito quando a gente vai fazer lá, lembrar que o cliente é aquele que recebe algo que a gente está dando, né? Dentro da empresa, nós somos clientes e, ao mesmo tempo, somos fornecedores, né? Então, fazer essa jogada, essa brincadeira com todo mundo, toda empresa que eu entrei, a primeira coisa que eu queria fazer era conversar com todo mundo. E aí eu tinha uma atividade, aí eu vou dar essa técnica, abrir para vocês aí, que me ajudou bastante, e é uma técnica muito simples. Eu convidava as pessoas para minha sala, e aí tinha aquele bate-papo, assim, para quebrar, aí daqui a pouco eu virava para ele e falava, ó, eu queria brincar com você. Lembra que a minha especialidade é a parte de inteligência emocional, e aí vendo a empresa nesse nível. E aí, na brincadeira, eu ia envolvendo a pessoa, de uma forma bem descontraída, e falar bem assim, olha, é o seguinte, eu estou te dando dinheiro agora, essa empresa que você trabalha, agora você é o proprietário. E eu queria que você avaliasse a empresa. Aí eu começava, departamento por departamento. Eu falei, vem cá, nesse departamento, o que você faria? E essa pessoa que está lá, como é que ela é? Gente, era muito legal. Porque você sabia exatamente quem eram os amigos do cara, você sabia quais eram as panelinhas que tinham, você sabia quem ele queria detonar, e você ia vendo todo um clima que tinha ali dentro. Então, assim, você via o sistema. Então, lembra, a minha atuação era qual? Era entrar na empresa e, de uma forma muito rápida, fazer um giro. Então, se eu quero fazer isso de forma muito rápida, primeira coisa, eu tenho que diagnosticar de forma correta. Então, um ponto-chave agora é você saber fazer um diagnóstico. Se, juntando as falas que a gente teve até agora, se é sistêmico, como a Silvia bateu na tecla, e a gente tem que tomar cuidado, senão a alavancagem pode ser a quebra da nossa empresa, do nosso negócio. Se é sistêmico, a primeira coisa é faça um diagnóstico correto. Como nós estamos? O que nós aguentamos? Até onde podemos crescer? Então, faça esse diagnóstico, converse com as pessoas. Como o Dorivan colocou, a conexão. Pergunte ao seu cliente como é que poderia ser. Tem mudanças, eu lembro que mudanças radicais nós fizemos. Eu administrei uma escola, assumi a direção de uma escola que estava com vários problemas, nós tínhamos 1.200 alunos, e na gestão nós mudamos, e de um ano para outro a gente saiu de 1.100 e alguma coisa para 1.500 alguma coisa. Nós colocamos quase uma escola dentro da escola. E essas mudanças, muitas mudanças, saíram do pessoal da limpeza. Vocês escutaram o que eu falei agora? Não foi dos pedagogos, professores, pais, não. Pessoal da limpeza. Por quê? E qual era a sacada? O cara da limpeza, quando ele entra na sala, ninguém muda. Quando o diretor, coordenador, professor, pai entra na sala, todo mundo muda. É aluno, todo mundo muda a máscara. E o cara da limpeza, não. A pessoa da limpeza, a senhora da limpeza, entrava em tudo quanto é lugar. Se o pessoal estava sacaneando alguém, estava rindo de alguém, zombando, eles iam continuar fazendo. E a gente teve um diagnóstico muito legal e de mudanças. Os pais chegavam, tinha alguém lá, eles estavam conversando, se era alguém da escola, os pais paravam de conversar, mas se era o pessoal da limpeza, não. Então, eu tinha 12 pessoas da limpeza naquela escola. A escola ficava 24 horas, eram 3 turnos com faculdade. Quando a gente pegou isso daí, então, assim, escute as pessoas. Veja quem é. Todo mundo vai. Gente, foram mudanças gigantescas, mas eram detalhes que fizeram um impacto incrível na escola. Tanto que quem é da área educacional sabe do que eu estou falando. Você ter uma escola de 1.100 para passar para 1.500, 400 alunos, é uma escola. É uma escola. É uma escola. E a gente sempre foi fazendo isso. Eu também tive escolas que eu entrei no início com 160, saí com 260. Então, ou seja, a mudança que você faz, perceba, né? Eu falei de uma escola pequena, uma outra escola. O crescimento foi o mesmo, em proporções. Uma não aguentaria, por exemplo, 260 era o máximo daquela escola que eu peguei.
que era uma escola na Serra, no município da Serra. Era o máximo que ela tinha. Não tinha como pôr mais aluno. Essa é a ideia, você olhar todo um contexto. Perguntas. Quem quer fazer perguntas, direcionamentos, comentários? Eu quero contribuir, eu participo, eu também participo de vendas e tal, e tenho algo que eu vi que pode contribuir. Somos 3? Não, somos vários. Nós somos agora, dentro da sala, 14 pessoas pensantes que podem estar comentando à vontade. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, ou, se você não pode falar, vá lá no chat, põe a sua contribuição que eu vou ler para você. Quem gostaria de falar? Olha o silêncio. Não existe? Podemos avançar, então? Ok, então vamos lá. Silvia, me ajuda num ponto. Nós estamos falando de crescimento. E aí, Dorivan, pensa para você entrar e eu também estou indo nessa daí. Fazer alavancagem, na realidade, a gente consegue, em alguns momentos, através de campanhas e tal, a gente fazer aqueles picos, né? Então, você está aqui, e aí você faz uma promoção, tem um pico e depois volta. Então, ou seja, a empresa, ela vai ter um norte ali do número que ela está vendendo e ela fica mais ou menos estabilizada. Você faz uma pesquisa aí de 12 meses, você tem um nível daquela empresa. Ela pode até não ser tão retinho, tá, gente? A gente também não somos inocentes ao achar que é reto, não é assim. Você tem algumas curvas ali. Quando você faz um geralzão, você vê mais ou menos a reta. Mas a gente sabe que dá para fazer um pico, né? Uma promoção, como você comentou. Estou com estoque aqui disso aqui e a gente precisa vender esse negócio aqui. Aí faz aquele dali, dá aquela explodida. A gente não pode avaliar uma empresa por causa desse pico alto, né? Tem que ser o constante. Se a gente fala, não pode ser fora da curva, tem que ser dentro daquela curva pegando geralzão. A minha pergunta para você é, como é que eu consigo fazer com que essa alavancagem ela se torne permanente? Como é que eu posso fazer com que esse pico, ou o que eu estou querendo fazer, não é um pico de vendas. O que eu quero fazer, na realidade, eu estou em um nível de vendas, eu não quero fazer um pico só e voltar. Eu quero agora mudar de nível. Então, se eu vendo X, por exemplo, se eu vendo 10, eu quero passar a vender 13, 15, 12. Eu quero aumentar e quero permanecer nesse número, mesmo que tenha um pico ou outro, mas eu quero permanecer, ou seja, eu quero alavancar e permanecer lá. Qual que seria o caminho na sua experiência? E Dorivan, logo depois, na sua experiência, como é que seria? E logo depois eu falo também na minha, tá bom? Bom, vamos lá, fica à vontade, Silvia. O que você está me falando, né, é que eu teria... Dá para enxergar aí, né, gente? Não sei. Teria que usar uma caneta esferográfica maior. Mas que eu teria um pico para fazer essa leitura de cenário. Então, como é que eu faço essa leitura de cenário quando eu faço uma ação? Primeiro, né? Eu tenho uma constância, se eu falar assim, olha, qual foi meu nível médio? Aonde que está? Por que eu faço essa constância de pico? Que ação que eu fiz que me deu esse pico? Bom, quando eu falo que eu faço as ações, primeiro que ações que eu fiz? O que essa ação me trouxe de retorno? Não só de venda, mas retorno também do todo. Então, qual foi o retorno que eu mensurei? Então, se eu tenho uma venda constante e que ele não vai chegar aqui no pico zero, né? Deixa eu redesenhar isso, porque ele não vai ter. É uma empresa que ela está ativa, ela começa já de uma situação. Devia ter pego uma lousinha que eu tenho lá para essa finalidade. Ele já começa. Então, ele começa, ele sai,
né? Então, se eu tenho uma empresa, ela começou, então ela começa aqui do nível 0. E ela subiu e ela começa numa constância, percebe? Ela atingiu um público que ela atende sempre. E depois ela vai fazendo algumas ações que vão dando algumas repercussões e vão tendo quedas. Primeiro, que ações que eu cometi o que deu resultado? O que foi que eu vendi e qual é a ação que eu fiz e que eu liguei para o meu cliente e falei assim, fiz o pós-venda. Então, se eu quero que esse cliente permaneça no meu filtro, se eu quero que ele permaneça lá e ele seja uma venda recorrente, constante, primeiro, que produto que eu estou vendendo? De quanto em quanto tempo ele precisa? Eu posso inovar e criar algum acessório que faz parte? Eu ligo para ele e falo o quanto ele está satisfeito com o meu produto? O que eu posso fazer para ter uma entrega melhor para ele? Eu faço uma campanha e na hora... Eu fui a um evento de uma pessoa bastante conhecida e eles fizeram uma campanha bastante divulgada e inclusive no evento tinha algumas 1000 pessoas lá e na hora eu falei, mas eu quero o que ele falou lá. Não, o que ele falou lá não dá. Várias pessoas naquela situação comprou aquilo. Para mim, ele nunca mais vende. Percebe? Por quê? Se você acabou de me vender uma coisa e você não me entrega aquilo que você está me falando, então quando eu faço uma campanha, que campanha é essa? Qual a finalidade? Quanto que eu quero pôr de volta na minha empresa, no meu bolso? Estou pondo mesmo ou não? Tem que fazer toda uma avaliação. Eu tenho que verificar qual é o processo que eu estou fazendo em relação a isso, né? Para ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu tenho que questionar para o meu cliente o que eu posso fazer para continuar servindo ele. Então, eu tenho que ampliar essa minha visão e é importante que eu mensure cada ação que eu cometi, o que isso trouxe de retorno. Qual foi o retorno que isso trouxe? O que isso trouxe de fato? Né? Às vezes você tem uma campanha que vende muito, então a pessoa vai fazer um lançamento lá e ela tem lá 10.000 vendas. Olha, R$1 aqui e todo mundo entra. Então, ela fez para 10.000 pessoas entraram a R$1 para ela falar que aquele produto tem 10.000 de consumo. É o que ela quer. Ela quer a autoridade de dizer que ela já entregou para mais de 10.000 pessoas. Entrou dinheiro? Não, ela pagou para fazer aquilo. Então, primeiro, o que eu quero fazer? Então, eu tenho que escolher. E eu tenho que escolher qual é o produto para eu poder ver. Então, tem algumas situações que vai ficar na constância. Então, esse produto aqui, ele está já estabelecido. Eu tenho que ter um departamento para ter uma melhoria constante nesse produto. E aí eu começo a produzir o produto 2. O produto 2 estabilizou, ok? Eu tenho uma equipe que trabalha na melhoria dele. Não vai ser sempre daquele jeito, né? A Ford não continua produzindo só carro preto. O mesmo modelo. Ela teve que modernizar. Mesmo que naquela época, Ford dizia, o cliente não sabe o que quer. Ele quer outra cor. Ele pode escolher a cor que ele quiser, desde que seja preta. Né? Não era isso que Ford falava? O cliente não sabe o que ele quer. Às vezes o cliente não sabe mesmo, porque o cliente nos procura para atender a empresa dele, e ele não sabe qual é o problema, ele acha qual é o problema que está acontecendo lá. Então, quando a gente vai observar a empresa dele, fazer... Por isso que eu adoro brincar. O Marcos falou de brincar, e para mim eu uso o tempo inteiro um lúdico acelerativo. Porque quando você usa um produto, uma metodologia lúdica acelerativa, primeiro, o ego fala, eu não vou aguentar isso aqui, estou indo embora. E beijo, vai para Disney. Né? Agora, por causa da pandemia, não dá, mas antes dava. Né? Vai para a China. Mas volta, que o ego também é importante. Depois, porque você tira as amarras. E depois, porque as pessoas enxergam de vários ângulos diferentes o que está acontecendo. Então, e isso permite que toda a equipe, toda a empresa aprenda 22 vezes mais rápido. Então, quando você fala assim, para não acontecer o pico, primeiro, qual é o planejamento que eu estou fazendo? Qual é a visão desse planejamento que todo mundo tem? Que projeto que é esse? Eu estou construindo um quarto e cozinha ou um prédio com 50 andares? 20, 10, 15? O que eu estou construindo? Eu tenho a humildade de compartilhar aquilo que passa aqui com a minha equipe. Eu entendi que quanto mais eu compartilho com a minha equipe, a minha mentalidade, mais eu consigo pegar emprestado
deles, a visão deles, e abrir a minha escuta ativa para poder ir complementando isso e construindo um novo cenário e corrigindo os gaps sem gastar dinheiro, economizando recursos físico, financeiro, humano. Então, quando eu olho isso, por que acontecem os picos? Por vários motivos. E quando, às vezes, eu tenho uma empresa que teve um pico enorme, depois disso ela desapareceu. Sabe por que ela desapareceu? Porque o que ela entregou foi péssimo. As pessoas acreditaram nela e ela levou uma vida inteira para construir uma autoridade e uma campanha para destruir. Então, tem uma campanha que aconteceu de uma empresa farmacológica, de um estudo sério na área feminina em relação à cólica menstrual. E esse case, o que aconteceu com isso? Eles construíram, depois de anos de pesquisa, eles fizeram uma campanha, e na campanha eles falaram assim, olha, cólica menstrual é mimimi, né? Ao invés deles falarem, com esse produto aqui, cólica menstrual passa a ser um mimimi, e aí todo mundo ia comprar, percebe? Mas eles falaram, cólica menstrual é um mimimi. Conclusão, tiveram que tirar o produto do mercado. Quantos anos de investimento essa empresa teve? Quanto que ela gastou? Por uma campanha totalmente errada. Então, às vezes a gente chega na empresa, eu cheguei numa empresa e eles estavam lá com a consultoria fazendo um desenvolvimento já há alguns meses e eu fui para fazer um complemento naquela situação. E eles tinham um modelo de negócio, me falaram do modelo de negócio e daí eu fui fazer algumas perguntas em relação àquele modelo de negócio que eles escolheram. Só que eles estavam me contando um modelo de negócio e indo para outra direção. Eles esqueceram de ligar o GPS para ver onde eles estavam, para poder ver de fato para onde eles queriam ir. Então, como que eu saio andando sem saber onde eu estou? Eu posso pegar qualquer estrada, menos a certa, às vezes. Então, pode ser uma raridade, né? Uma sorte pegar a certa. Então, que tal se dá o direito de primeiro olhar, de primeiro criar uma visão mais estratégica, de realmente verificar o cenário? Isso não é perda de tempo, isso é ganho de eficiência. Então, quando eu faço isso, eu ganho eficiência. De fato, eu ganho escala. De fato, eu atinjo resultados. E quando o meu gráfico cai, eu sei por quê. Eu vou lá e olho, eu acompanho, eu não fico com medo de olhar, porque eu não quero nem olhar. Às vezes, o profissional ou o empresário fala, não quero nem olhar, não quero nem... Né? Então, você tem uma doença rara ou uma doença... né, um câncer, e você não vai olhar? Você não vai olhar porque olha, eu não quero nem saber porque isso aqui é difícil, então eu não vou procurar saída. Eu não vou achar o caminho. A mesma coisa é no gráfico. Primeiro, para onde eu quero ir? Tem certeza que eu quero ir para lá? Por quê? Para quê? Com qual finalidade? O que eu quero alcançar lá? Agora, você sabe onde você está? Porque se você não sabe onde você está, você vai pegar qualquer vento, menos o certo. Então, você percebe? Então, o gráfico, o resultado do gráfico tem todo um pré antes. É a mesma coisa de pegar um paciente e colocar no centro cirúrgico para operar sem fazer nenhum exame nele. Mesmo no caso de urgência, tem que operar com urgência, até para saber que é com urgência, eu examinei ele fisicamente e pedi alguns exames imediatos lá para sair alguns resultados. E enchi ele de máquina para poder fazer o mínimo de leitura que eu preciso. Acontece que às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a gente vai na banca de pastel da feira e mesmo o pastel pronto, eu tenho que pedir e falar assim, me dá um pastel de carne ou de queijo ou de palmito, sei lá. Eu tenho que esperar ele fritar. Eu tenho que entrar na fila. E quando chega na hora de tomar decisão na empresa ou com o meu cliente daí por diante, eu não me dou esse cuidado para poder ver o que isso reflete no gráfico. Dorivan, me diz aí, Dorivan, qual a sua receita para a gente permanecer? Aí eu achei um gráficozinho aqui para ilustrar. Então, a ideia seria, a empresa está assim, ó, então a gente não quer fazer um pico, tá vendo? Não é só, como eu te falei aqui, tem uma linhazinha, tá vendendo e tal, não é fazer um pico, eu quero mudar de nível, eu quero subir, eu quero sair de um nível e ir para outro, eu não quero fazer só um pico de vendas. Posso só um comentário ali?
Eu só tenho problema de tempo agora. Não, eu ia falar assim, Entendeu? mas você viu lá, você tem um pico lá, mas você tem vários outros picos aqui. Então, você tem um pico enorme aqui, mas você tem vários outros picos que a empresa está fazendo e nem está se atentando por que isso acontece. Quando a gente faz, né, a métrica, você vai ter ali uma linha, né? Fica mais ou menos dentro do tamanho. Eu falo assim, no lugar de fazer só uma venda grande, aí o Dorivan agora, como é que seria, Dorivan, para você fazer com que uma empresa saia de um nível de vendas, então, ela vende por mês 10, agora ela tem que vender 20, mas não é uma vez só, é direto. Como é que seria para você essa ferramenta? Cadê você, Dorivan? Estou aqui. Foi tomar água. Tudo bem? Estão me ouvindo normal? Tá. Estamos te ouvindo bem. Vai lá. Tudo bem. Bom, eu vou entrar logo no mérito da venda, porque para mim a venda é um processo, né? E dentro do processo tem aquelas estratégias de venda focada em promoção, tá? Então, para você poder mensurar os resultados, você tem que adotar metodologias de aferição e indicadores de satisfação financeira, no caso, tá? Para mim, então, por que colocar um produto ou serviço em promoção? É por uma necessidade, tá? Porque você vende valor, você não vende preço. E no momento que você coloca um produto em promoção, fatalmente você está vendendo preço. Ou você tem um estoque muito alto desse produto e quer dar vazão a ele, tá? Principalmente se for um produto perecível e tenha data de vencimento, tá? Claro, meses antes da data de vencimento, se você tem um estoque alto, você vai fazer uma promoção para dar vazão àquela mercadoria, aquele produto, tá? Ou você está muito precisando fazer caixa. Caixa é a alma da empresa, isso é fato, entendeu? Se vendeu, o lucro vem. Se não vendeu, você vai falir. Então, isso é uma decisão, né, estratégica que você tem que tomar. Você tem determinado produto. Às vezes o produto é até muito bom, tá? Muito vendável. E você está precisando fazer caixa, para arcar com uma série de outras despesas da empresa. Aí você parte para quê? Para fazer uma promoção daquele produto, né? Vender ele por um preço mais acessível, para quê? Para alavancar a venda, para aumentar o pico de faturamento da sua empresa. Aí você vai solucionar aquele problema de caixa momentâneo que você está tendo. Não sei se eu me fiz entender, mas para mim, essa questão da alavancagem da venda e da promoção, ela tem essas duas características e essa função, tá? E a questão de medir satisfação, de envolver a equipe, quando você faz alguma promoção, ela é fundamental, né? Porque você tem que ver a satisfação dos seus clientes internos, que são seus colaboradores, seus vendedores, a sua equipe, e dos seus clientes externos, né? Que são, na verdade, os seus consumidores ou clientes. Eu costumo chamar o consumidor aquele cliente que não é assíduo, que não compra constantemente, que está ali na órbita da sua empresa. Numa promoção, ele vai lá e compra, entendeu? E tem o cliente, que você tem que manter a conexão, que você tem que manter follow-up, que você tem que manter ali no seu CRM, que você tem que realmente manter a relação com esse cliente. E esse cliente, eu não lembro aqui se foi a Silvia que falou, se foi o Marcos, a principal função da fidelização do cliente, para mim, é ele se tornar um promotor da sua marca, um divulgador do seu produto, da sua empresa, da sua marca. Por isso que é fundamental a fidelização, entendeu? Porque você quer transformar o seu cliente para que ele seja um promotor dos seus produtos e da sua marca. Então, a promoção, ela tem, para mim, esse viés, tá? De ou escoar, né, ou fazer com que um produto que você tem um estoque muito alto, ele seja facilmente vendido por um preço menor, né? Isso tem até um termo que a gente usa, né, que é venda baixa mesmo, tá? E ter ou um outro viés, você tem realmente ali um probleminha momentâneo de caixa, você tem um produto que é muito bom, né, que você vai vender ele com um valor menor para fazer caixa. Entendeu? Na minha opinião, tem essas duas vertentes aí de uma promoção dentro da empresa. Se for empresa de venda, principalmente, tá? De produto.
Show, show, show. Ó, pegando a fala dos dois e falando rapidamente para a gente poder fazer um outro processo que eu preciso fazer. Eu lembro que eu fui para Porto de Galinhas, a gente fez eu queria conhecer lá, né? Aí entrei em contato, tem uma aluna minha lá, uma ex-aluna, e agora parceira, montamos e fizemos uma série de palestras em Porto de Galinhas, e eu fui para conhecer durante o dia. A gente conhecia o local, visitei com minha esposa, e à noite a gente dava as palestras. E teve um dia que nós fizemos um almoço, na realidade foi uma parceria lá com o restaurante, e aí nós fizemos um almoço com empresários de Porto de Galinhas. E é interessante que a gente conversando com eles, a gente falando sobre vendas, exatamente sobre isso. E aí, o que a gente estava comentando, pegando as falas dos dois e olhando, e muito a sua, o Dorivan agora, as pessoas sempre pensam, vamos fazer a promoção. E aí você precisa lembrar que você precisa fazer isso de uma forma constante. Só que existem períodos, e dependendo dos produtos, você tem os períodos, né? Então, por exemplo, lá eu estava falando com donos de restaurante, donos de loja, donos de pousadas e hotéis, né? Coisas mais familiares e tal. E aí, o que eu vi com eles, eles falaram, tá, mas a gente tem a baixa e a alta temporada. Na alta, a gente não precisa fazer nada. Ao contrário, na alta, a gente tem que ver se vai dar conta, porque é tanta gente vindo que as pessoas ligam e a gente fala, não dá mais. Então, a gente tem que se preparar, porque na alta é aquilo, tá cheio, tá lotado. O nosso problema não é na alta, é na baixa. E aí, conversando com eles, eu falei, gente, você tem o espaço. Você agora tem que olhar dentro desse processo. Oi, deu uma falhinha aqui, vocês estão me ouvindo? Perfeito? Tá. Então, o que a gente conversou com eles? Nós precisávamos, a alta você não precisa trabalhar, então você tem que trabalhar a baixa. Tá bom. O que vocês podem trazer para cá? Então, era montar um planejamento para que pudesse fazer algo lá. E aí a gente começou a fomentar as ideias, e eles começaram a perceber que eles podiam criar novos produtos. Porque a alta tudo bem, mas na baixa não tinha nada. Então, o que eu posso criar na baixa? E aí surgiu a ideia de trazer eventos. Então, se eu monto um congresso, se eu monto uma conferência, se eu monto algo, eu já trago o palestrante para cá. Aí, isso daqui vai acontecer no local tal, no auditório tal. Mas essa galera que vai vir para cá, elas têm que almoçar. Aonde que eles vão almoçar? No restaurante tal. Então, o restaurante vem para o projeto. Mas esses caras têm que dormir. Aonde que vai ser? Quais são as pousadas que vão atender essa galera? Então vai ser a pousada XYZ. Então, a gente começou, aí a loja falou, mas trazendo esse público, a nossa loja pode vender para eles. Então, dentro do escopo que nós estávamos colocando, vamos criar algo para empresários, para as pessoas, e um momento que eles vão relaxar fora daquele momento, mas que seja de treinamento, tem um momento para ele sair, para ele ir lá conhecer as piscinas, um momento de relaxamento. Então, ele pega de manhã, palestra, à tarde o cara sai para dar uma relaxada, volta à noite, tem um treinamento. Então, nós vamos fazer um final de semana. E aí a gente começou a montar, e aí o que surgiu? Um momento de baixa temporada, que estava quase tudo fechado, eles começaram a perceber que poderiam montar eventos em parcerias. Então, o cara compraria, por exemplo, o ingresso do congresso, mas no ingresso do congresso já estava o almoço, já estava a compra de determinado produto que ele ia passar na loja, ia ter o ticket para chegar lá, escolher e pegar. Era a viagem, o passeio nas piscinas, era a pousada, e ele poderia escolher, pegou, ele já seria direcionado para a pousada A, B ou C. Ou seja, nós montamos grupos em parcerias que estariam fazendo aquela mudança lá. Então, se eu quero alavancar as minhas vendas,
um dos pontos importantes é, depois que montou, faz o diagnóstico, depois que você viu o diagnóstico geral do seu sistema, olhe no conjunto e veja se você pode fazer parcerias para fazer com que você saia de um nível e vá para outro. Porque se na alta eles já vendem, lá era assim, pelo menos aqueles que eu conversei, eles ganhavam muito dinheiro durante alguns meses e nos outros meses eles viviam sem renda, ou quase com renda muito baixa. E agora, se eu coloco alguns eventos para cá, o que eu estou fazendo? No ano, eu ampliei. Porque na alta, não tinha mais como ele fazer. A pousada dele só vendia tanto. O restaurante não dava para ter mais gente. Ele não podia aumentar mais o valor por causa do concorrente. Então, ou seja, você tem um nível máximo que pode chegar, mas você pode ver outras funções que você pode estar alavancando também. Então, uma das ideias foi essa, são projetos que vão olhando, então é bom. Quer fazer? Use a criatividade. E aí, um ponto que eu volto a bater, no negócio e o negócio. O grande problema de quem está na empresa é que, às vezes, é absorvido tanto por causa dos incêndios que tem, e ele fica absorvido no negócio. E esquece de dar o passo para trás e enxergar o negócio dele dentro do sistema maior e ele poder ver o negócio. E aí ver que as parcerias são importantes. Gente, vocês pararam para pensar? Nós somos 3 especialistas, 3 pessoas que trabalham e vendem processos para a empresa para alavancar vendas. Mas os 3 estão aqui. 3 processos diferentes, montar parcerias até com o nosso concorrente. É isso que eu preciso entender. Eu posso fazer eventos com o meu concorrente, porque eu posso estar abrindo eventos, por exemplo, imagina, se determinada região, aquilo que eu ofereço, ela não tem uma aceitação muito forte, vou dar um exemplo prático. Uma vez um grupo de coaches de uma região virou para mim e disse assim, Marcos, aqui na nossa região, as pessoas não entendem coach, não compram coach e não fazem. Eu falei, mas o problema é de vocês, velho. Vocês estão fazendo errado. Aí eles olharam para mim e falaram, mas vocês já fizeram alguma coisa juntos? Aí um olhou para a cara do outro, tipo assim, ele é louco. Como assim fazer junto? Porque se ele me contrata, eu não contrato o cara. Nós vendemos o mesmo serviço. Aí eu virei para eles e falei, olha, muito simples. Se vocês não são vistos, vocês não são lembrados. Então façam um evento, leva todo mundo, mesmo que seja coaches, que seja de life coach, de business coach, que for, coloca essa galera lá, faz um barulho, mostra os resultados. A partir daquele momento, a visão do mercado vai ser aberta. Agora você vai ter como fazer outros processos. Você vai ter abertura em rádio, como a gente fez, por exemplo, em alguns lugares. Abriu o evento, aí nós fomos nas rádios, que eram mais fortes, ó, tá tendo evento, vamos fazer assim. Não, vem aqui para você fazer nós vamos fazer uma entrevista com você ao vivo. Já abriu, antes não tinha entrevista, agora tem. Então, isso, eu preciso entender que, na hora que eu quero uma expansão, na hora que eu quero divulgar o meu produto, eu preciso abrir o mercado. Se eu não conseguir fazer sozinho, crie parcerias. Abra. Se você quer sair de um nível para o outro, não faça aquilo que você está fazendo agora. Porque Einstein já dizia lá atrás, fazer a mesma coisa, achando que você vai ter resultados diferentes, é o excesso da loucura. Quer resultados diferentes? Haja diferente. Você tem que mudar a forma de pensar. Beleza? Gente, eu preciso fechar. Mas eu preciso fechar... Você falou da inovação, uma coisa que seria bom o pessoal refletir quantos negócios que estavam numa situação bastante difícil agora na pandemia e que eles não tinham enxergado antes, mas enxergaram agora e inovaram e abriram um novo caminho para fazer o que faziam. E agora, voltando às coisas, eles têm o negócio que eles possuíam e uma nova forma de fazer o negócio. Então, o quanto eles ampliaram. Então, só existe essa forma de fazer isto?
quando eu faço alguma coisa, eu posso me fazer 3 perguntas. Primeiro, existe alguém no mundo, porque hoje a nossa concorrência não é mais com o parceiro do nosso lado, mas é no mundo, que faz a mesma coisa, mais rápido que eu e mais barato do que eu, com melhor qualidade? Então, como é que eu posso fazer para agregar isso e entregar o melhor? E entender que existem as diferenças e o gosto para todos. Você vai à feira e tem laranjas, vários tipos de laranja, e todas elas são vendidas. Então, isso não dificulta que numa mesma barraca, ou na barraca vizinha, tenha laranjas diferentes. E existe mercado para todas elas. Então, eu não preciso criar uma ruptura, que é aquilo que você falou. Eu posso criar um alinhamento e um engajamento para que isso um colabore com o outro. E outra, você vai numa feira, pode ter 2 laranjas iguais. Pode ser igual. Mas qual o tamanho do público que tem? Quantas laranjas serão vendidas naquele local? Sim. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa que concorrente... E isso é uma coisa que precisa ser quebrada. Quando você faz um evento, quando você faz uma movimentação, as pessoas têm medo de um concorrente, pensam que concorrente é a pessoa que faz o mesmo produto que eu. Mas isso é mentira, gente. Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos dizer que o Dorivan é um coach business. Eu sou life coach. Beleza. Nós dois vamos fazer um evento e ali tem um empresário. Gente, se o empresário comprar o processo com ele, esse empresário não vai comprar comigo. Porque o bolso do empresário é um só. A gente esquece disso. Serão poucos eventos que eu tenho dinheiro para comprar de todo mundo. É inocência minha achar que eu vou para o evento, tem 4 pessoas lá, que eu vou poder comprar dos 4. Eu não vou comprar dos 4, porque mesmo que eu precise dos 4, mas eu vou escolher um para comprar de um. Porque o meu bolso é único. Eu preciso entender isso também. O meu concorrente não é só, por exemplo, quero comprar fruta. Não é só fruta, porque não é só fruta que mata a fome. Eu posso ter ido com a ideia de comprar uma fruta, mas chegar lá, pode ser que o cara esteja oferecendo um sanduíche, que eu olho para a fruta e olho para o sanduíche e falo, não, eu vou comprar um sanduíche. Ah, mas tudo é comida. Mas não é fruta. Tá, e quem disse que ele foi com a intenção, mas se o outro vendeu melhor, ele vai comprar outro e ele não tem dinheiro para a fruta também. Então, cuidado, o bolso é único. Então, concorrente é qualquer pessoa que vende. Se ele comprou algo, vai ter que esperar. Eu já vi gente virar para mim e falar assim, Marcos, estava louco para comprar seu curso agora, mas meu filho foi no dentista e o dentista falou que ele tem que pôr o aparelho. Só que para isso ele tem que fazer um processo lá e o dinheiro que eu ia gastar comprando o curso, eu vou gastar no dentista. Quem foi meu concorrente agora? Foi o danado do dentista. Porque o bolso é um. Mesmo que tenha as outras necessidades. Então, cuidado e quebre um pouco essa parte de concorrente. Quem é seu concorrente? Pode ser que os seus concorrentes, por exemplo, nós fizemos um evento muito forte, fizemos o Dia do Coach aqui no estado, acontece direto, parou da pandemia, mas acontece já há alguns anos, e lá estão concorrentes. Só que nós estamos recebendo o certificado do coach, nós estamos recebendo, estamos sendo homenageados pelo trabalho dos coaches, e ali você tem vários. Mas são vários concorrentes. Mas por que nós apoiamos e estamos lá no Dia do Coach? Porque o momento do Dia do Coach vai fazer a profissão ser reconhecida. Uma associação, por exemplo, como a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. A ideia de você estar lá é fortalecer o coach. Mas eles são meu concorrente. Sim, amigo, eles são seus concorrentes, mas também são seus aliados. Também são seus parceiros. É essa visão que eu preciso mudar. Eu tenho que parar de pensar no modelo antigo e ver esse modelo novo que se impõe sobre nós. São nossos parceiros. Eu preciso finalizar mostrando a estrutura geral do nosso congresso. Como é que ele está funcionando? Se você ainda não está como parceiro, se você não está cadastrado, eu estou colocando agora o link para você poder se cadastrar o link já está no chat, nem vou pôr de novo, já está no chat, lá no início.
você entra lá, se cadastra para você poder pegar todos os bate-papos. Nós já temos coisas presentes para você lá, eu coloquei mentorias na área de vendas também, cursos gratuitos para vocês, está lá a mais. Nós estamos olhando para pôr mais coisas também, sempre que tiver parceria, a gente põe lá. Essa é a parte gratuita. Você entra no congresso, são vários encontros. Amanhã teremos mais 2, aí encerra a parte do Rio de Janeiro. Quem estiver cadastrado no congresso vai ter acesso a todos os eventos, tá? Esse é o 4º evento já. Amanhã vai ter mais 2, então são 6 eventos gratuitos, de 1h30 a 2 horas cada um deles, tá? Temas diferentes. Essa é a parte gratuita. Nós somos 12 profissionais. Só que o que nós fizemos a mais? Nós pensamos o seguinte, além de ajudar essa galera na parte do gratuito, nós precisamos dar um acompanhamento no decorrer do ano, que é ali aonde que vai. Porque não adianta você pegar uma ideia, mas você não tem um acompanhamento, onde você pode tirar dúvidas, onde você pode enriquecer mais. Então, o que nós fizemos? Tem a parte gratuita, que você está participando agora, e tem uma parte paga, que é o acesso VIP. O que é o acesso VIP? Além dos 6 encontros gratuitos, além dos bônus que nós já colocamos lá dentro do congresso, nós temos 12 palestras, cursos e mentorias. E você vai comprar esse processo, você vai adquirir o acesso VIP, e você vai ter um acompanhamento de 1 ano com os 12 profissionais. Você vai assistir a mentoria, vai assistir o curso, vai assistir a palestra, e lá, se você teve dúvida, você vai postar, tem uma equipe que vai responder. Se a pergunta for mais profunda, vai direcionar direto para o mentor, para o professor, para o especialista. Então, você viu, assistiu a mentoria, assistiu o curso da Silvia e quer pegar mais ideias, você vai entrar em contato, ela vai responder para você lá, ou a equipe ou ela vai colocar a resposta. Tem que se aprofundar mais? Vai ser direcionado para ela. 1 ano, 12 profissionais, 12 cursos e mentorias gravadas que você vai assistir na hora que quiser, quando quiser. Então, você vai pegando área por área para você ir crescendo, tá? E esse acesso são, como eu falei, várias mentorias, 12. Quando você pensa nisso, pensa em um valor muito alto. Nós não fizemos isso. O valor está muito baixo, porque nós estamos rodando o Brasil. Então, nós estamos começando pelo Rio e vamos passar por vários estados. E a mentoria, o processo é um só, o acesso VIP é um só. Então, o que vai acontecer? Nós conseguimos montar o projeto para baixar esse valor o máximo possível. E vocês não vão acreditar. O valor que você entra para o acesso VIP são 12 parcelas de apenas de R$ 13,50. Se você fizer o pagamento à vista, R$ 135. Uma parcela só. É isso que você entendeu. R$ 135 para você ter 12 especialistas, a gravação do material deles durante 1 ano, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá bom? A ideia é poder te ajudar, poder estar com você, e a gente percebe, e é o que a gente comentou, a gente quer fidelizar para que você faça mais coisas. Eu tenho certeza de quem não me conhece, esteve aqui comigo, vai lá, assiste o gratuito, vê algo que eu estou entregando lá, compra o acesso VIP, ele gastou 130 para ter tudo, mas depois que ele estiver dentro da mentoria que eu estou dando, falando de foco, levando a teoria 80-20 na prática, ele vai falar, eu quero mais das técnicas do Marcos. Aí ele vai comprar outros cursos. Aí ele vai começar a seguir. Isso é a ideia, essa é a nossa ideia. Fazer um vínculo. Eu tenho, aqui dentro na sala, eu tenho ex-alunos, mas não comprou um produto só. Eu tenho parceiros que não compraram um produto só. Se a gente fidelizar, se a gente criar, o que a gente quer fazer é relacionamento. São 12 profissionais querendo fazer um relacionamento com você. Então, Dorivan, Silvia, eu que estou aqui agora, nós temos outros, somos 12, tá? E nesse momento eu queria te falar que você vai poder entra lá no congresso e lá você vai poder fazer a compra. Amanhã finaliza,
e na sexta-feira a gente começa a mandar mensagens para que você possa ter o acesso VIP e que você possa ver. Os gratuitos, é gratuito, você pode assistir durante um mês, 2 meses, vai estar aberto. Agora, o pago é durante 12 meses, com a parte que está lá, guardadinha, reservada para você. Tá bom? Muito obrigado, mas muito obrigado, assim, mesmo, do fundo do coração. Quem esteve aqui, participou, está conosco, tem gente que está participando desde o primeiro momento, né? Então, está desde as 6 horas com a gente. Eu estou sentado nessa cadeira desde as 6 horas da tarde, né? E foi muito legal estar participando, são 4 horas direto de programa. E nesse momento, além de agradecer você que veio, eu queria pedir licença a vocês, para, em nome de vocês, em nome daqueles que vão assistir depois, agradecer a Sílvia, Dorivan. Eu sempre gosto de lembrar disso. Dar algo gravado é muito simples. Quem quiser entrar no site lá, tem 16 cursos de graça. Eu não tenho mais custo nenhum, eu já produzi. Agora, estar presente. Eu tirei um tempo, por exemplo, de estar com os meus filhos, estar com minha esposa, de estar fazendo alguma outra coisa para estar aqui. A Sílvia tirou para estar aqui, o Dorivan estava aqui. Então, eu quero agradecer quem veio assistir e os profissionais que estão se doando para fazer isso acontecer. Nós não estamos entregando dinheiro, nós estamos entregando o que a gente tem de melhor, a vida, nosso tempo, que nunca mais volta. Nunca mais. Essas 2 horas que nós tivemos aqui, quase 2 horas, ela nunca mais voltará, que a gente destinou para estar aqui. Deus abençoe a todos, muito, muito obrigado por terem participado, obrigado de novo, Sílvia, obrigado, Dorivan. Fiquem à vontade agora para vocês falarem rapidamente, para agradecer, pode abrir, pode falar, se alguém quiser falar alguma coisa também, e nós vamos encerrar nos próximos 3 minutos. Bom, gratidão a todos. Eu só quero agradecer também, né, ao Marcos por essa oportunidade, né, de ter me convidado para participar do Congresso de Vendas e Marketing aí do Rio de Janeiro. Agradecer a parceria da Sílvia e agradecer, né, assim, de uma imensidão de coração a todos que estão participando presencialmente aqui. Tá? Tiveram paciência para ouvir a gente, né, para a gente dialogar, para a gente passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento. Isso, para mim, é muito gratificante. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Gratidão, né? Gratidão, Marcos. Gratidão à Brave Coach, né? Também que sempre nos recebe na nossa casa de coach, não é, Marcos? Abrindo os caminhos. Gratidão, Dorivan. E gratidão a todos vocês que estão aqui, porque sem vocês não tinha sentido nenhum nós estarmos aqui. E é sempre uma delícia a gente poder bater esse papo gostoso, despretensioso, não é? De aprender sempre e olhar as coisas por vários ângulos. Então, é uma honra para mim estar com vocês. Gratidão sempre, né? Gratidão. Show de bola. Ó, tô vendo pessoas mandando mensagens para mim no meu WhatsApp, pessoas colocando mensagens lá, parabéns, equipe, show. Muita gratidão pelo conteúdo entregue, parabéns a todos os palestrantes, muito obrigado, muito bom, parabéns, ótimo, parabéns. Então, assim, o chat tem várias coisas, recebi no meu WhatsApp também. Então, assim, agradecer, é um momento muito gostoso de estar fazendo as coisas, e lembrando que esse vídeo agora, ele fica, né, ele é eterno, vai estar lá, e as pessoas vão assistindo, vão vendo cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou parar a gravação, tá? Vamos interromper a gravação agora.